Ok, quando tiver acabando, dando 24 minutos aqui, você me fala, beleza? Pessoal, então, olha só, é só para dar uma lembradinha, a gente estava falando daquele esqueminha, lembra daquele esqueminha que nós já tínhamos falado lá atrás? Qual que é o âmbito de atuação do pentácio? O âmbito de atuação do pentácio, aquele ciclo todo, ele começa aqui, trazendo os dados dos bebês operacionais, mandando para o Data Warehouse, e compreende toda a parte de relatórios, cubos, dashboards e data mining quando vocês forem fazer. Ele termina ao entregar os dados, as informações para os decisores. Tá tranquilo? Então, o âmbito de atuação implementar de uma suíte de BI como um todo é esse aqui. Ok? Então, só para dar uma melhoradinha aqui, vamos pensar. Os analistas de BI são aquelas pessoas, vocês, que são responsáveis por tratar a informação, retirar a informação de lá, pegar os requisitos do usuário, que é o principal, transformar esse requisito em relatórios, em cubos, em processos de migração de dados, configurar o BI Server e o PDI é uma coisa que nós vamos tratar daqui a pouquinho, que é o que faz a migração de dados do banco de dados de operacional de produção para o Data Warehouse, processo ETL, nós vamos trabalhar daqui a pouquinho. E o BI Server, que é acessado pelos clientes, para acessar aqueles relatórios, aqueles dashboards, os cubos. Então, esses clientes aqui, não necessariamente são esses clientes aqui. O seu cliente final lá, o seu cliente para quem você quer fazer negócio. Os clientes que nós estamos falando aqui, são esses caras aqui, ó, o cliente do BI. Entendeu? Então, os seus clientes aqui, no processo da suíte de BI, os seus clientes, os usuários do seu sistema, geralmente são gerentes e pessoal do nível tático e estratégico. Eles são seus clientes, eles que vão te passar os requisitos para que você possa configurar toda a infraestrutura do teu carro para atender os requisitos do negócio. Então, muita gente está falando aqui sobre Data Warehouse. Data Warehouse é exatamente, traduzindo para qualquer galera, armazém de dados. Aí você chega, você pensa naquele armazémzinho lá em Mirabela, o sujeito chega lá assim, pedindo assim, meio quilo de informação por aí, fresca, entendeu? De frequência fresca, bem curada. A ideia do armazém de dados, só uma parte do armazém de dados, a gente vai dividir aqui em o que é o armazém de dados, ou Data Warehouse, como se cria, como se modela um Data Warehouse, que é a parte de modelagem dimensional, o processo de integração dos dados, ou seja, como eu coloco dados dentro desse Data Warehouse, que é o processo de ETL, e aquilo que o Rodrigo está os carros na frente dos bois ali, que é a aplicação de inventário, que é a ferramenta Spoon e companheiros. Bom, na verdade, a pergunta, o que é um Data Warehouse? O Data Warehouse ele é um banco de dados como qualquer outro. O Data Warehouse é um banco de dados especial. Você precisa de um sistema gerenciador de banco de dados especial para o Data Warehouse. O Data Warehouse é um banco de dados. A diferença do Data Warehouse é que eu quero garantir que todos os dados que estão lá são integrados, ou seja, não é um Data Warehouse se você só busca fontes de um único banco de dados, de uma única organização. O Data Warehouse ele integra dados de múltiplas fontes, isso é quase mandatório. Segundo, ele é orientado ao assunto. Orientado ao assunto é uma coisa que nós vamos tratar daqui a pouquinho. Mas basta saber que o banco de dados de OLTP, das pessoas profissionais, ele não é orientado a assunto, ele é orientado a processo, a transação de negócio. Ok? Segundo, ele é temporal. Temporal é variante do tempo, quer dizer que você grava, você nunca modifica. Você grava e lê. O dado que está lá gravado, você não modifica. Ok? Ele é um banco de dados que ele é gravado 1% do tempo e lido os outros 99% do tempo. Ok? Ao contrário do banco de dados de produção. E o não volátil é isso que eu falei. Você não mexe no que está lá. Você só grava
novos dados, mas você não opera o que está lá. Tudo isso que eu falei, por que a gente não mexe, por que a gente deixa aquele banco de dados quietinho? Aliás, na verdade, por que eu não utilizo o banco de dados de produção para fazer business intelligence? Porque o banco de dados de produção, primeiro, ele é inconsistente. Ele tem atualização o tempo todo. Então, quando eu vou trabalhar com Data Warehouse, eu tenho que garantir que aquele banco de dados é utilizado para fazer agregações de dados, cruzamento de dados, com um volume muito grande. Lembra aquele curso que vocês viram aqui? Aquilo ali demanda um processamento em termos de consulta SQL muito grande, então aqueles dados ficam pré-processados no servidor lá, no Mongo, que a tecnologia tem MDX. Aquilo ali requer um processamento muito grande de banco de dados. Então, se você for utilizar esse banco de dados, que você já tem um processamento grande nele, de leitura, de processamento de consultas, com o seu banco de dados de produção, alguém vai sair, alguém vai ser prejudicado. Ok? Segundo, eu não quero que os dados que eu estou utilizando para análise, eles possam estar sendo alterados por alguém, por algum usuário. Eu quero aqueles dados ali, eu quero que eles sejam constantes. Então, o Data Warehouse, eu dou garantia da informação com qualidade. Está no Data Warehouse, eu confio. Processo de tirar do banco de dados de operacional e levar para o Data Warehouse é um processo de garantir que aquele dado é verdadeiro, ele está correto. Se eu suspeitar que aquele dado não é correto, eu não levo para o banco de dados, marco ele para ser analisado lá no RP. Esse dado aqui eu estou com uma suspeita dele, tem alguma coisa errada com ele. Ok? Não leve para lá. Eficiência e velocidade, justamente porque está separado dos dados de produção. Ok? Ele está ali só para ele, todo indexado só para você fazer leituras, cruzamentos de dados, análise. Ok? E o formato como você grava os dados dele facilita a geração de relatórios, facilita a geração de dados. Ok? Então, algumas diferenças que eu tenho aqui entre o banco de dados operacional e um Data Warehouse. Olha lá. A operação mais típica de um banco de dados operacional é escrever e atualizar dados. É o cara lá no RP, cadastrando uma venda nova, operando dados do cliente, fazendo anotação, concedendo desconto, e está sempre atualizando e inserindo dados. Entendeu? Ah, pô, errei, peraí que eu vou apagar aqui e vou criar de novo. Ah, incluiu o item na sua cesta de compra. Excluiu o item na sua cesta de compra. No Data Warehouse, a operação de 99% é leitura. Leitura com agregação. Ok? O BD operacional, ele é voltado para tarefas cotidianas do chão de fábrica das suas empresas. O Data Warehouse, ele é voltado para decisões estratégicas. A orientação aqui é dado, a orientação ali é informação. Os dados que estão no seu banco de dados operacional, eles são sempre os dados mais fresquinhos e eles são voláteis, porque tem cliente, tem usuário alterando aquele dado. O dado que está lá no Data Warehouse, ele é histórico. Você botou lá, associa ele com uma dimensão do tempo e você não mexe muito mais. Ele é imutável. O nível de detalhamento do banco de dados operacional é altíssimo. Você vai ver, a gente vai mostrar aqui um esquema do banco de dados relacional. Você tem os detalhezinhos mínimos da operação do negócio. O Data Warehouse, eu não quero saber de detalhes de nada. Eu quero saber de alto nível a informação que eu preciso. Por fim, a modelagem do banco de dados operacional é o modelo de entidade de relacionamento, aquele que a gente aprende lá no curso técnico. Lembra que tem aquele Valério, isso, desenterrou lá de Valério, Valério, aquele que tem pata de galinha, né? Pé de galinha. Aquele ali que a gente aprende a fazer um banco de dados que contenha todos os detalhes da transação e para evitar o máximo redundância de dados. Redundância de dados no modelo de identidade de relacionamento é um pecado. Redundância
em Data Warehouse é a coisa mais desejável que a gente tem. Só para vocês verem a diferença do paradigma de um para o outro. Então, só para a gente estabelecer aqui palavreado comum, a gente tem um Data Warehouse, ele é um grande conjunto de dados especializados em análise, separada dos bancos de dados de produção, integrados de diversas fontes. O Data Warehouse é como se fosse esse banco de dados de análise de toda uma empresa. Aí você tem departamento financeiro, você tem departamento de RH, você tem departamento de compras, você tem departamento de manutenção, por exemplo. Cada um desses assuntos é chamado de um data mart. O que é um data mart? Ele é uma parte do Data Warehouse, ou um Data Warehouse pequeno, específico, especializado em uma área do negócio. Então eu tenho lá todas as minhas tabelas do Data Warehouse voltadas para a área de compras, é o meu Data Mart de compras. Detalhe, pode ser um subconjunto do Data Warehouse, ou o Data Warehouse todo, só de uma área. Ok? Às vezes cada subconjunto da sua empresa tem um Data Warehouse separado, tem um Data Mart separado. E o seu Data Warehouse em si integra esse Data Mart. Pronto, funciona. Ok? Metadados são os dados que descrevem os dados que estão no Data Warehouse, nada muito diferente do banco de dados tradicional. E Data Staging Area, tem muita gente que chama isso aqui de ODS, Open Data Store, que é a área onde os seus dados são manipulados antes de irem em definitivo para o Data Warehouse. Então, o Data Staging Area, ou ODS, vou até colocar aqui no slide depois, é uma área de armazenamento temporário para os dados serem manipulados entre o banco de dados operacional e o Data Warehouse final, modal final dos seus dados. Entenderam? Data Staging Area, nós vamos utilizar isso aqui muito quando a gente estiver no processo de ETL, ok? Então, se você pegar o processo do Business Intelligence, a gente pode derivar um processo de Data Warehouse dentro do processo de Business Intelligence. Começando pelo óbvio, levantar requisitos. Depois a gente vai fazer a modelagem dimensional, a modelagem do banco de dados, igual a gente aprendeu a fazer modelagem do banco de dados, só que sem usar o modelo de identidade e relacionamento. Daqui agora nós vamos usar um outro tipo de modelagem chamado modelagem dimensional. Nós vamos ver agora. É uma lógica diferente do modelo de identidade e relacionamento. Depois que olha só, eu faço a modelagem dimensional em cima dos requisitos. Eu ainda nem sequer sei se aquela informação que está ali existe lá nas minhas fontes de dados. Depois que eu modelei o meu ideal, o banco de dados que o diretor quer, que o gerente quer, o que ele quer, o que ele precisa para decidir, aí eu tenho que correr atrás aonde estão aqueles dados necessários para o controle do Data Warehouse. O ideal é primeiro, que existe um depois. Porque se você não encontrar essa fonte de dados, você passa a gravada ali na frente. Aí você descobriu que você precisa ter aquele dado gravado. Não tem como, infelizmente, para trás a gente não pode fazer nada. Daqui para frente a gente pode. Ok? Você vai implementar o processo de migração dessas fontes de dados para o Data Warehouse, é o processo que a gente chama de ETL. E por fim, você vai implementar a camada de apresentação, que é o quê? Os relatórios, os cubos, que é o quê? A forma como os clientes do Business Intelligence têm acesso aos dados do Data Warehouse, a informações do Data Warehouse. Ok? Então, essa é a sua camada de apresentação. Esse é o nosso processo de desenvolvimento do Data Warehouse. Qualquer semelhança com o processo de desenvolvimento de software não é mera coincidência. Todos os programas que você encontra em desenvolver um sistema, você encontra em desenvolver o Data Warehouse. Todos. Ok? Bom, nós aprendemos nos nossos cursos técnicos, na nossa formação acadêmica,
a modelar banco de dados utilizando o conceito de identidade de relacionamento, criada lá pelo Date, pelo COD, lá nos anos 70. Senhores, eu fui comprar um cartão de memória, vou começar lá com todas as imagens. Cartão de memória 16 GB. Quem sabe quanto custa 16 GB? Ah, sei lá, tudo em vocês. Quem sabe? Chuta um valor aí. Quê? 60 quem dá menos? Quem dá menos? Quem dá menos? 35. 25. Cadê isso? Eu não sou tão velho assim. Eu não sei o que eu posso dizer. Você está com cabelo branco, mas não tem cabelo, não. Eu não sou tão velho assim, mas quando eu comecei meu primeiro computador, a 1994, ele tinha, era top na época, ele tinha uma HD de 750 MB. O HD de 1 GB naquela época custava absurdos R$800. E R$800 naquela época era muito dinheiro. E hoje você compra 16 GB por R$20. O que isso tem a ver com isso aqui? Na década de 70, quando o modelo de entidade de relacionamento foi pensado, você tinha problemas sérios de espaço. Você tinha que fazer bancos de dados para serem extremamente eficientes em termos de armazenamento. Qual que é a lógica? Vamos eliminar toda a redundância. Isso aqui são as benditas formas normais. Para que a gente estuda aquela primeira forma normal, segunda forma normal, terceira forma normal. Para eliminar redundância. Para você economizar espaço. Outra coisa que é o foco da entidade de relacionamento é nos detalhes técnicos. Quando você faz aquele diagrama de entidade de relacionamento, você tenta capturar todos os detalhes daquele âmbito de informação. Você vai um detalhezinho que aquilo ali pode fazer, pode ser necessário para o seu negócio. Então, quando você modela um banco de dados utilizando entidade de relacionamento, ele vai aqui, ó. Ficou muito pequenininho para vocês verem aí, mas eu vou dar uma ajuda para vocês. Você vai pegar aqui, por exemplo, entidade. Ali dentro de entidade eu tenho um monte de chave estrangeira, eu tenho a data do pedido, eu tenho o endereço de cobrança, o endereço de entrega, quem foi o vendedor, eu tenho um código do tipo de desconto, um código do tipo de pagamento. Dentro do pagamento eu tenho qual que é a bandeira do cartão de crédito, qual que é a forma do pagamento, qual que é a conta do sujeito lá, de qual banco que é. Ou seja, você tem um monte, uma cadeia de detalhes. E o banco de dados ele fica assim, ó, cheio de campos, porque tudo aquilo ali é um detalhe que você precisa na operação. É um detalhe necessário no chão de fábrica. Acaba que, quando a gente vai desenvolver um Data Warehouse, a gente tem uma outra visão, que para decidir, eu não preciso de detalhes, muito pelo contrário, para eu decidir, eu preciso ter uma visão geral, macro. O entidade de relacionamento, ele te dá uma visão micro daquela transação do negócio. O que eu quero na modelagem dimensional é ter uma visão macro. E para eu ter essa visão macro, uma transação de negócio é só uma transação de negócio. É um. O que é uma transação de negócio? É um de tal cliente, de tal produto, de tal coisa. Então, eu quero dar ênfase na simplicidade. Eu tenho dois tipos de tabela quando eu faço a modelagem dimensional. São tabelas de fatos e tabelas de dimensões. São tabelas. Tabela normal. A função delas é que é diferente.
Então, aquele banco de dados aqui, essa modelagem, quando eu faço a modelagem dimensional dela para um data warehouse, ela vira isso. Eu peguei aquela complexidade toda, que não ajuda na minha análise, que não ajuda na minha gestão, descartei. Vamos pegar cliente, vamos pegar aqui a dimensão do cliente. Ó, cliente, eu tenho o guardinho do cliente e o nome. Te pergunto, para que um gerente, para decidir se aquele é um bom cliente ou não, precisa saber do CPF do cliente, do RG do cliente? Não precisa disso. Isso é informação desnecessária. Uma informação que não contribui, essa informação, isso é um dado desnecessário. Um dado que não contribui para a minha decisão que tiver necessidade. Agora eu vou lá no produto. Eu tenho aqui produto, o ID técnico e a descrição. O que é saber que me ajuda a decidir o peso daquele produto, as dimensões da caixa do produto? Pode ser que uma mineração de dados isso faça até diferença. Mas aqui, para eu decidir se aquele produto tem boa vendagem ou não, entendeu? Então, olha a diferença do modelo entidade de relacionamento, modelagem dimensional. Bem mais simples, bem mais direto, muito mais fácil de eu montar relatórios, de eu montar públicos, de eu extrair informação. Ok? Mas o que seria exatamente um fato? Tabela de fatos. Um fato é um atributo numérico, quantitativo. É uma medida numérica que você faz dentro do seu negócio. Então, se eu tenho uma transação do negócio, então se eu vendo produtos, o meu fato, pelo menos um fato eu tenho, venda. Uma venda é um fato que pode conter várias medidas. Fato, medida. Então eu posso saber quantidade de vendas, eu posso saber valor das vendas, valor médio das vendas, menor venda, maior venda. Tudo isso aí são medidas que eu faço em cima de um fato. Guardem isso, gente. A dimensão quanto é sempre um fato. Fato é aquilo que você mensura, que você numera. Ok? Em contrapartida, nós temos as dimensões. As dimensões são atributos qualitativos, nominais, descrições. Eles servem e têm a única funcionalidade de explicar o meu fato. A dimensão está lá só para explicar o fato. O que me interessa é o fato. Só que o fato sozinho é um dado. O fato associado às dimensões é uma informação. Então eu tenho aqui, olha, as dimensões explicam. Eu tenho o quanto